Urgente! Vasco acertando a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes. Além disso, tem também proposta na mesa pelo zagueiro Nino, que pertence ao Zenit e fez história no Fluminense, sendo campeão da Libertadores, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Tem também interesse no zagueiro colombiano Yerry Mina. 3 reforços chegando à colina histórica, atualizações após a 16ª rodada de Campeonato Brasileiro e muito mais aqui para você nesse Acorda Vascão, que chega na manhã dessa sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, né, amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá, amigo? Com o Acorda Vascão, esse vídeo que você está inclusive assistindo agora, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, faltam pouquíssimas pessoas aí para a gente chegar aos 160 mil inscritos. Se você está aqui nesse momento e ainda não chegamos a essa marca, conto com você para que ainda nessa sexta-feira, muito provavelmente, você será importante para isso, tá? A gente chega a esse número tão importante no canal. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? Eu quero começar de uma forma que muito vascaíno reclama, mas eu sempre gosto de deixar todos atualizados sobre a questão do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco hoje tem apenas Brasileiro e Copa do Brasil a se disputar durante a temporada de 2025. Infelizmente, o Vasco foi eliminado da Copa Comebol Sul-Americana. Teremos nesse final de semana um jogo importante do Vasco contra a equipe do Inter e já no meio da semana que vem um jogo importante também pela Copa do Brasil, né? Com relação, entretanto, a Campeonato Brasileiro, ontem foi fechada a 16ª rodada com a partida entre Juventude e São Paulo. O jogo aconteceu na Alfredo Jaconi e, para surpresa, o Juventude perdeu a partida pelo placar de 1-0. Com isso, o Vasco segue de fora da zona do rebaixamento. É completamente surreal, de uma forma positiva, o que está acontecendo. O Vasco toda a rodada pede para cair na zona. E a zona vira para o Vasco e fala: não te quero aqui não, amigo. Vai embora. Porque o Vasco está várias rodadas assim, perdendo jogos e diante das derrotas, com total possibilidade rodada a rodada de chegar no Z4. Mas não entra. Porque os clubes abaixo do Vasco são tão ruins ou até piores do que o próprio Vasco da Gama. Nessa rodada tivemos, por exemplo, o Santos enfrentando o Inter dentro da Vila Belmiro, o Inter que tinha 17 pontos apenas, e o Juventude enfrentando o São Paulo no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. São Paulo que tinha apenas 16 pontos. E tanto o Santos quanto o Juventude não venceram os seus jogos. Duas equipes que, caso vencessem as suas partidas, ultrapassariam o Vasco. E o Vasco poderia terminar essa rodada, sem jogar, é claro, na 18ª colocação. Então, que bom, amigo vascaíno, que o Vasco tenta abraçar a zona do rebaixamento, mas acho que a zona do rebaixamento tá olhando pro Vasco falando: amigo, cansei de você, não te quero mais aqui não, quero outro, sai daqui, vai embora. E o Vasco segue aí longe do Z4. É importante falar, o Vasco tem 2 rodadas a menos, porque ficou 2 semanas sem entrar em campo por conta da Copa Comebol Sul-Americana. Um jogo contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul, válido pela 14ª rodada, e o jogo que seria contra o Bahia no meio dessa semana, pela 16ª rodada. Próxima partida do Vasco será contra o Internacional, nesse próximo domingo, no Beira-Rio, às 6h30 da noite. Fechado, amigo torcedor vascaíno? Então é isso, né? Vascão se preparando. Ontem, inclusive, tivemos treino no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo na imagem a vocês.
todo o elenco cruzmaltino, tanto os que não entraram em campo, quanto também aqueles que entraram em campo contra o Independente Del Valle, fizeram parte do treino no CT Moacir Barbosa. Hoje terá mais um treino e amanhã, sábado, o último treino antes de viajar para Porto Alegre para enfrentar a equipe do Internacional. Show, amigo vascaíno. Vamos embora então falar um pouquinho sobre as últimas novidades do nosso Vasco. E olha, são muitas novidades, tá? Ontem tivemos aí a entrevista coletiva do presidente Pedrinho, né? Entrevista coletiva para muitos desanimadora, essa é a grande realidade. Entretanto, uma entrevista coletiva que, mais do que nunca, uma dúvida que infelizmente, mesmo eu, Lucas, aqui como canal do Gigante Vasco, sempre falando, ainda era uma dúvida para a torcida do Vasco, que é a situação dos reforços, né, das contratações. O Pedrinho deixou muito bem claro ontem na coletiva, assim como o Pedrinho, assim como também o próprio CEO Carlos Amodeu, que o Vasco irá contratar, que o Vasco vai buscar reforço na janela, na janela de transferências. É uma unanimidade dentro do departamento de futebol do Vasco hoje a necessidade de reforçar esse grupo. O grande porém não foi a questão de o Vasco não contratar. Foi a questão de como o Vasco da Gama irá contratar com as dificuldades financeiras. Ontem eu trouxe aqui palavras do próprio CEO Carlos Amodeu falando sobre as contratações. Agora eu trago as palavras do próprio presidente Pedrinho, falando exatamente sobre essa questão do perfil de reforços que o Vasco busca na janela. E depois voltem para cá, porque temos muitas informações importantes a trazer exatamente acerca desse tema. Está desempenhando muito, era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então, assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido, não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim... Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Estas foram as palavras do presidente Pedrinho. E com relação a reforços, o que eu, Lucas, posso falar para você neste Acorda Vascão? Mais do que nunca se comprova que o Vasco vai contratar. Muita gente que me encontra na rua faz essa pergunta. E aí, Lucas, cadê os reforços? O Vasco vai ou não vai contratar? Mais do que nunca, o próprio presidente Pedrinho ontem deixou muito bem claro sobre essa necessidade de reforçar o elenco do Vasco e automaticamente que o Vasco vai atrás de contratar reforços nessa janela de transferências. O Vasco hoje trata sim algumas posições como prioridade. Antigamente, né, a atual diretoria, o departamento de futebol, não tratava a questão do sistema defensivo como uma prioridade. Hoje a situação já é diferente. O Vasco busca um zagueiro no mercado da bola e é uma prioridade trazer um jogador para a zaga. Vou trazer inclusive informações já já sobre nomes que o Vasco hoje busca no mercado da bola. Um meia para dividir essa função de criador com o Felipe Coutinho. Tem sim no elenco o Guilherme Estrela, mas pelo fato de ele ter ficado mais de um ano longe dos gramados por conta de uma lesão, o Vasco não conta muito com o jogador. E um ponta, um atacante de lado, são as três grandes prioridades hoje do nosso Cruz Maltino. Ontem, vocês no Fala Gigante, se eu não me engano, foi no Fala Gigante, eu trouxe a informação sobre a questão desse zagueiro, né? Desse atleta para atuar no sistema defensivo. A informação é que o Vasco da Gama busca no mercado da bola um zagueiro com perfil de liderança, um jogador que organize a defesa, potencialize os seus companheiros e eleve o nível do setor defensivo. A missão é muito clara hoje da diretoria do Vasco nessa saída ao mercado para procurar um jogador para o seu sistema defensivo. Encontrar um protagonista para o sistema defensivo. Um líder, um xerife. Até usei de comparação aqui no Fala Gigante ontem o Thiago Silva, por exemplo, o que foi
querendo ou não querendo, em 2023, um Medel para o Vasco, um jogador que chega e vista a camisa e fala: quem manda aqui sou eu. O Vasco quer esse jogador. Por entender que o João Vitor não tem competência para isso, o Maurício Lemos não tem competência para isso, o Lucas Freitas não tem competência para isso, o Lucas Oliveira não tem competência para isso, e o Luiz Gustavo, por ser jovem, eu acho que tecnicamente é um bom jogador, mas pela juventude ainda também não tem capacidade para suportar essa pressão. Então o Vasco vai ao mercado procurar este nome. E aí ontem tivemos a informação, inclusive na madrugada, através do jornalista Lucas Pedrosa, que o Vasco procurou o Zenit, clube da Rússia, que tem hoje um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, que é o Nino. Nino cria das categorias de base do Criciúma, jogador que se destacou no Criciúma, o Fluminense olhou e o contratou no ano de 2019. O Nino era ainda muito jovem, inclusive, né, em 2019, isso há 6 anos atrás, o Nino tinha 22 anos. Ele, no Fluminense, faz uma primeira temporada já muito boa em 19, conquista a titularidade, se firma no time, mas o seu auge foi, de fato, com o técnico Fernando Diniz. A sua primeira passagem pelo Fluminense lá em 2019, né, o Diniz, ele teve esse primeiro contato já com o Nino, o utilizou, mas foi em 2022 e 2023 que esse casamento, né, essa relação entre Diniz e Nino se tornou ainda maior com a conquista da Copa Conmebol Libertadores. Havia um tratado entre a diretoria do Fluminense e o atleta que após a Libertadores ele sairia para o futebol europeu. Chegou uma proposta muito boa financeiramente ao Nino, não tão boa ao Fluminense, mas boa ao jogador, e o Nino a aceitou e está há 3 temporadas, né? Há 2 temporadas, completando a terceira agora, no futebol russo. Ele hoje, na Rússia, é capitão, titular absoluto, tem uma excelente relação com o técnico Fernando Diniz. Em 2 temporadas, o Nino com certeza já fez o seu pezinho de meia por lá, né? O Nino foi vendido do Fluminense ao Zenit pelo valor apenas de 4 milhões de euros, um valor de fato muito abaixo do que ele realmente valia. Algo em torno, trazendo para a nossa moeda hoje, de 25 milhões de reais. O Nino, ele não tem um contrato longo com o Zenit. Assim, ele quando assinou, é claro, ela era longo, mas o tempo está passando. O contrato do Nino foi de 4 anos e meio com a equipe, com o clube russo, né? Então tem um contrato aí até o final de 2028, um salário bom, e hoje ele começa a enxergar essa possibilidade de voltar sim ao futebol brasileiro mediante uma boa proposta financeira. E a informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa é que o Vasco procurou o clube russo com a intenção de apresentar uma proposta de 5 milhões de euros pelo zagueiro. Hoje, trazendo para a nossa moeda, 5 milhões de euros é algo em torno aí de 35 milhões de reais. O euro está quase a 7, entre 30 a 35 milhões de reais. Entretanto, o clube russo ele pediu 8 milhões de euros para liberar o jogador. Ou seja, o Vasco ofereceu entre 30 a 35 e o clube russo pediu aí a quase 50 milhões. O Vasco, diante dessa situação, não deve avançar, a menos que consiga chegar em um denominador comum com o Zenit para liberar o jogador. Mas é importante olhar para essa situação e entender. O Vasco está disposto a reforçar o seu sistema defensivo, ao meu ver, com um reforço de peso. O Nino seria um reforço de peso para o Vasco da Gama, e o Vasco está disposto a investir forte para contratar esse atleta. Não tendo o Nino, o Vasco começa a explorar o mercado em busca de outros nomes. E a informação é que, diante desse não andamento, né, pela contratação do Nino, o Vasco hoje tem interesse na contratação de um outro zagueiro, não brasileiro, porém colombiano. O colombiano Yerry Mina, jogador que já apareceu aqui, né, no canal do Gigante Vasco em outros momentos. Mina é um atleta de 30 anos de idade, que já passou por Palmeiras, onde se destacou muito, Barcelona, Everton da Inglaterra, Fiorentina, e está há 3 temporadas no Cagliari, clube do futebol italiano. Grandíssimo jogador, é o tal do xerife, do zagueiro experiente, do protagonista do sistema defensivo, e a informação é que o Vasco da Gama observa a situação do Mina com bons olhos. O negócio é considerado sim difícil, mas trata de um jogador que o Vasco monitora. Além do Mina, há outros nomes também mapeados para o setor defensivo. Certo é, o Vasco trata essa posição como prioridade.
e a expectativa é que o nome chegue para reforçar a zaga Cruz Maltina. Gostou do nome do Nino ou do nome do Mina? Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas fica muito claro, se o Vasco esteve disposto, né, a pagar 5 milhões de euros no Nino, isso significa que o Vasco vai gastar para contratar esse zagueiro. Tá precisando, né? Uma ótima notícia aí nessa manhã de sexta-feira. Bom, amigo vascaíno, é coisa rápida, tá? E é rápida mesmo. Você aí que tá do outro lado conhece a Implay? Não? Então eu faço questão de lhe apresentar. A Implay, amigo torcedor vascaíno, eu te garanto, é o aplicativo que mais agrada ao amante do futebol e principalmente aquele que é torcedor do Vasco da Gama. A Implay é um fantasy game, né? O que isso significa? É um aplicativo, é uma plataforma que você, ao mesmo tempo que vai se divertir com aquele teu amigo, com aquele teu colega, com aquele teu parceiro, né? Também tem a possibilidade até mesmo de tirar um cascalho, um cascalhinho no final do mês, mas se você for competente. A Implay é um aplicativo que você precisa de moedas, né, para conseguir jogar, brincar, se divertir, e com moedas você brinca e brincando você conquista mais moedas. E são exatamente essas moedas a vida do jogo, mas também são essas moedas que te fazem tirar o cascalho, que logo após que você conquista todas essas moedas, você as troca por dinheiro real. Um exemplo, se eu tiver 50 mil moedas, consigo trocar por 50 reais e amigo vascaíno, é daí por diante. Na Implay você consegue jogar modos de jogo relacionados ao Vasco, ao Campeonato Brasileiro, à Copa do Brasil, à Copa Sul-Americana. É um aplicativo muito legal e vale a pena você conhecer. Caso não conheça, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Você entrando agora, se cadastrando na Implay e acessando ao meu canal lá dentro da plataforma, você vai ganhar 1000 moedas para começar a desvendar aí o aplicativo. Então, corre para a Implay que vale muito a pena. E ó, rapaziada, Implay, um beijão, vocês são demais. E amanhã eu volto aqui com o Momento em Play para falar sobre Vasco da Gama e Internacional. Bom, amigo vascaíno, vamos embora então para o último bloco desse Acorda Vascão. O não menos importante, né? Porque talvez seja até o mais importante. O Vasco da Gama hoje está sim avançando na contratação do seu tão sonhado ponta esquerda. É o ponta colombiano Carlos Andrés Gomes, mais conhecido apenas como Andrés Gomes, jogador de 22 anos de idade, atacante, que atua tanto quanto ponta direita, como também como um ponta esquerda. O atleta hoje que o Vasco da Gama entende como uma peça fundamental para reforçar o setor ofensivo do nosso Cruz Maltino. Cria das categorias de base do Milionários, que passou pelo clube norte-americano Real Salt Lake e hoje veste a camisa do Rennes da França. O Vasco, há algo em torno de um mês atrás, iniciou contatos com o clube francês para tentar a contratação do jogador. Não avançou nas negociações, porque o Vasco estava disposto a um empréstimo e o Rennes queria a venda dos direitos econômicos do atleta. Depois desse período de um mês, o Vasco, nesses últimos dias, retomou as conversas pela contratação do Carlos Andrés Gomes. E dessa vez, o Rennes, clube francês, deu sinal verde à diretoria do Vasco, principalmente, né, ao Admar Lopes, diretor executivo que hoje vem tocando as negociações para a possibilidade de ceder o jogador, tá? Informações aí que as coisas estão andando e nesse momento Vasco e Rennes, eles buscam um consenso sobre o modelo de negócio. Se será um empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra ou se será um empréstimo até o meio do ano que vem com obrigação de compra, tá? Pedrinho, presidente do Vasco, e o seu corpo de diretores tocam a negociação aí com bastante otimismo para um desfecho. O Vasco está sim, por incrível que pareça, acertando a contratação do ponta colombiano. Um baita jogador, um atleta que viria para reforçar muito bem o setor ofensivo do nosso Cruz Maltino, um atleta que chegou aí ao clube francês no ano passado pelo valor de 10 milhões de euros, um jogador que o Vasco estuda aí há muito tempo a possibilidade de uma negociação e com a ajuda de Admar Lopes conseguiu entrar nesse negócio e se aproximar da contratação do atleta. É um jogador avaliado com grande potencial, inclusive pelo diretor e
executivo. Um ótimo nome, cara. Me empolga muito saber que o Vasco tem a possibilidade de contratar um jogador de destaque no cenário do futebol do seu país na Colômbia, com 12 gols e 5 assistências em uma temporada, com destaque no futebol norte-americano, por onde passou em 2024, teve 13 gols e 8 assistências em 25 jogos e com destaque também na seleção do seu país. Vestindo a camisa da Colômbia, Carlos Andrés Gomes tem 4 jogos e 2 gols marcados. É um ponta rápido, de mano a mano, que ajudaria em muito esse sistema ofensivo tão carente do nosso Cruz Maltino. Trazer vida ao Vasco. É Thiago Mendes, uma novidade no setor de meio campo. É Andrés Gomes, uma baita novidade no setor ofensivo. É o que o Vasco da Gama precisa para essa virada de chave na temporada de 2025. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários, porque o Lucas vou ficando por aqui agora. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa sexta-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como é claro, eu sempre falo aqui, amigo torcedor vascaíno, saudações vascaína.